Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero nesse dia pensar com você a respeito do coronavírus, desta pandemia que temos vivido. Quais são as suas implicações para a vida cristã? Quais são os aspectos teológicos que precisamos abordar? Será essa pandemia um castigo de Deus para a humanidade? Será um castigo de Deus resultado da zombaria de algumas atividades carnavalescas ou da zombaria da sociedade do século XXI em relação às coisas santas e sagradas? Como devemos interpretar este evento? É a primeira vez que a humanidade está sofrendo? Por isso, nós, nesse momento, meditaremos um pouco sobre as pandemias e os sofrimentos que ela causam à humanidade. Se você é daqueles que acham que nós, como humanidade, nunca experimentamos isso, você está equivocado. No século XIV, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Foi um sofrimento tão grande que os corpos se acumulavam pelas ruas e as pessoas fugiam de uma cidade para outra temendo a peste. Onde ela chegava, todo mundo fugia, porque o sofrimento e o alcance era muito grande. Faltava espaço para sepultar todas as pessoas. Médicos morreram, padres morreram, políticos morreram. Era uma comoção social sem precedente. A Igreja Católica, que predominava naquele período, lançou a culpa sobre os judeus, já que esses haviam pedido, segundo a interpretação da época, o assassinato de Jesus Cristo. Diversos judeus foram torturados e, sob tortura, confessaram que envenenavam as águas, o que era uma grande mentira. Já no século XIX, início do século XX, a gripe espanhola matou entre 40 e 50 milhões de pessoas no mundo, com um vírus da mesma família do coronavírus. Nós, como crentes, precisamos sempre interpretar os eventos deste mundo à luz da palavra de Deus. Jesus deixou claro que um dos sinais da sua vinda seriam as pestes, as doenças, as mortes provocadas por ela. Mateus 24, versículo 7. Em Lucas 21, versículo 11, o nosso Senhor Jesus nos alerta: haverá terremotos, fomes e pestes. Apocalipse 6:8, o cavaleiro pálido ou amarelo recebe autoridade sobre um quarto da terra para ferir com espada, fome e peste. O que nós precisamos entender é que esta dinâmica é fruto da humanidade que se afasta de Deus. Ao pecar, o homem esteve sujeito à morte, às doenças, ao sofrimento, e nós precisamos entender, sim, estes fatos como um resultado do distanciamento do homem, da humanidade em relação a Deus, mas de forma alguma como um castigo de Deus em relação a algum evento, como nós temos visto nas redes sociais, aquela imagem do carnaval onde Jesus está sendo carregado por um demônio e as pessoas atribuem todo este sofrimento. 2 milhões de pessoas que morreram por esta doença. Aquele simples fato, como se Deus fosse um sádico sedento de sangue. Essas pessoas que pensam assim não conseguem compreender que muitos crentes, muitos servos fiéis de Deus também tiveram sua vida ceifada por esse vírus tenebroso. Mas nós, como crentes em Jesus, precisamos sempre nos lembrar que em nada podemos ter a nossa vida por preciosa. O nosso desejo deve ser sempre cumprir o nosso ministério. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20, nos diz que Cristo será engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Em Romanos 14, versículo 8, ele nos lembra: se vivermos, para o Senhor vivemos, se morrermos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Nossa vida não termina aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra nas quais habitam a justiça. Aguardamos uma nova era
onde não há espaço para estas coisas, porque Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá tristeza, nem pranto, nem fome, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21. E é nesta convicção plena que precisamos enfrentar este vale da sombra da morte, porque como nos diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Eu sei, queridos, que tem sido dias difíceis. São tantas pessoas que temos perdido, que tem afetado o nosso coração. Mas não se esqueça, Deus continua sendo o Senhor da história. Ele continua sendo soberano. Ele continua conduzindo este mundo para onde Ele quer. E nós precisamos enxergar todos esses eventos como um princípio das dores, como um anúncio do retorno de Cristo. Jesus disse que a mulher, quando está próxima a dar luz, sente muitas dores, mas logo essa dor é esquecida pela alegria do nascimento do seu filho. Estas dores serão esquecidas pela alegria de estar plenamente na presença de Jesus. Consolemos os nossos corações na certeza de que a vida não termina aqui. Cremos na ressurreição. Cremos que Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Cremos que seremos revestidos de novos corpos semelhantes aos de Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos. É nesta convicção que consolemos uns aos outros, porque nós não somos como aqueles que vivem sem esperança. Portanto, nesse dia, se cuide, se proteja, mas acima de tudo, glorifique a Deus pela certeza e pela plena convicção de que as nossas vidas estão escondidas com Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Colossenses 3:1. Na convicção de que estamos protegidos nas mãos de Deus, de que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, nem nesta era, nem no porvir, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, consolemos os nossos corações, consolemos uns aos outros nesses dias, que possamos estender a mão àqueles que estão mais frágeis, que possamos ser canais da graça de Deus para levantar os que estão caídos, os que estão fraquejando, que possamos olhar para este mundo, para este mar de sofrimento, de tristeza, com um olhar de misericórdia, de compaixão, para estas pessoas que têm perdido seus entes queridos, e que nos cuidemos, porque Deus tem muito a fazer por meio da sua igreja, por meio da sua vida e da minha vida. Que Deus nos abençoe nesse dia, no santo nome de Jesus.